cego de nascença, mas enxerga mais que muita gente. Presta atenção nesse vídeo aqui que estou me marcando e eu já comento ao final. Quando fiquei sabendo que ia ter oportunidade hoje de novo, eu falei, vixe, Jesus, vai estreitar, porque eu só ia cantar amanhã e terça, mas tudo bem. E eu imediatamente pedi ao Senhor a palavra, porque eu sempre gosto de trazer uma palavra, e a palavra que Ele me deu é conhecida. Eu cresci ouvindo alguém pregar sobre essa palavra, ou ministrar. É aquela de Mateus 4:4, que quando o diabo chega para Jesus e diz, transforma essa pedra em pão, Jesus ele olha para o diabo com muita autoridade e diz, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é interessante, porque se a gente for analisar o contexto, a gente vai perceber que Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites jejuando, 40 dias e 40 noites com fome. Quando o diabo aparece para Jesus e diz, transforma essa pedra. Inclusive, ao final, vou te falar sobre acerca do jejum. É poderoso na tua vida, meu irmão. Em pão. Você vai me ajudar a ministrar aqui. Quem está com fome precisa comer. Quando o diabo diz, transforma essa pedra em pão, é o diabo expondo a necessidade de Jesus. Porque quando você está com fome, você precisa comer. Essa é a sua necessidade. Só que o que é que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só das minhas necessidades é que eu vou viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas é necessário que a gente entenda uma coisa. O diabo expôs a necessidade, mas Jesus pôs à tona a prioridade. Porque a necessidade de Jesus era óbvia. Como humano, ele precisava comer, mas a necessidade não é maior do que a prioridade que Jesus tem. Exatamente, meus irmãos, que maravilhoso. Olha, meu Deus do céu, falta esse tipo de visão. Falta esse tipo de visão em muita gente. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa necessidade. Já viu? Nunca viu, não? Talvez você se encontre num cenário como esse que eu vou te falar agora. Meu Deus, eu preciso disso. Meu Deus, tem que fazer isso. Meu Deus, eu preciso daquilo outro. Meu Deus, eu preciso daquilo outro. Meu Deus, eu preciso disso. E meu Deus, é isso. É tanto eu preciso. E nunca... Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Senhor, o que o Senhor precisa que eu entregue pro Senhor? Senhor, o Senhor precisa que eu abra mão de quê? Mudar o tipo de pergunta, sabe? E não, às vezes nós estamos preocupados mais com as nossas necessidades, mais com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós queremos, do que aquilo que o Senhor requer de nós. Temos que entender que o céu, meu irmão, o céu responde diferente. No mundo espiritual, as coisas são diferentes, meu irmão. São diferentes, minha irmã. Quando eu falei acerca do jejum, que eu já ia falar aqui ao final, nós temos que entender que o jejum é uma ferramenta poderosíssima na vida de um crente. O próprio Jesus jejuou. Jesus sendo Deus, ele jejuou, meu irmão. E é engraçado aqui que lá em João, ele fala assim, e eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Obviamente ele está dentro do contexto de lavando os pés dos discípulos ali. Agora, ele deu exemplo em toda a vida. Inclusive o jejum, ele te coloca em um nível espiritual mais elevado. Você sabia disso? O próprio Jesus falou que existem castas de demônios que só saem por intermédio do jejum e da oração, meu irmão. O jejum te coloca em um nível espiritual mais elevado. O jejum é a mortificação da carne. Você quer ganhar sua carne? Mortifica. Pratique o jejum bíblico. O jejum é a mortificação da carne e é o alimento do espírito. Agora, tem muita gente que não sabe o que é o jejum e por isso nunca jejuou. Outras sabendo, não pratica. Essas erram com conhecimento. Outras sabendo e praticando, pratica de forma equivocada, antibíblica, e Deus não está recebendo. Que isso, irmão? Tem forma errada de se praticar o jejum bíblico? Sim, meu irmão, tem. Foi pensando na complexidade desse assunto e visando facilitar a vida de muita gente que eu elaborei um material incrível que fala sobre o jejum bíblico. Jejum, como jejuar
jejuar da maneira correta à luz da Bíblia. Nesse material eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo sobre o jejum bíblico. Eu vou te falar o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum não é barganha com Deus, fala absolutamente tudo sobre o jejum e te trago clareza sobre esse assunto, fazendo com que você consiga colocar em prática ainda essa semana. Para você ter acesso a esse material é muito simples, basta você entrar aí agora no meu perfil, clicar no link da biografia, clicando nesse link o meu site vai abrir para você e lá no meu site você vai clicar no botão como jejuar e seja abençoado com esse riquíssimo material. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia e mais jejum.